Por que a Itália tem um museu em homenagem à coragem brasileira? Por que em Montese tem praças e ruas com referências ao Brasil? Porque a banda de power metal Sabaton cantou uma canção em homenagem aos 3 heróis brasileiros. É o que você descobrirá agora neste documentário. O ano é 1942. O mundo enfrentava uma época sombria em meio à Segunda Grande Guerra que havia se iniciado em 1939. Até o momento, o Brasil havia se mantido neutro. O então presidente da República, Getúlio Vargas, acreditava no potencial do comércio pós-guerra, pensando em poder negociar livremente e no progresso que o Brasil poderia alcançar. Ele se mantinha neutro em meio à pressão de ambos os lados. Mas sob o comando de Adolf Hitler, vários navios cargueiros do Brasil foram atacados e levados a pique, enquanto navegavam pela rota comercial do Reino Unido. Sim, o Terceiro Reich sabia que eram navios de civis brasileiros, sem nenhum poder de fogo. Ao ver 600 brasileiros civis sofrerem baixa, o Brasil exigiu que o presidente se posicionasse e cobrasse o sangue dos inocentes. Vargas declarou guerra à Alemanha e se juntou aos aliados no ano mencionado. Mas foi em 1943 que a Força Expedicionária Brasileira foi fundada e realmente descemos ao campo de batalha. Aqui no Brasil tinha um ditado que dizia: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra. Bom, o nome adotado pelo pelotão não poderia ser outro, senão Cobras Fumantes. Aqui nasce a lenda. O problema do brasileiro é sua própria autoestima baixa. Falta-nos a coragem de sonhar e a confiança para lutar. Debaixo das piadas de alguns, nossos heróis foram à guerra, e neles não faltava confiança nem força, como demonstraremos avante. Que sirva de motivação a você, que soe como rugido de bravura e desperte o herói que há em você, brasileiro. Em 1945, os Cobras Fumantes foram designados a uma ofensiva em Montesa, na Itália. A região é montanhosa, com vários declives, e as tropas alemãs estavam em vantagem, pois para chegar até elas, a FEB deveria subir o terreno mencionado. Existem 2 versões da história dos Cobras Fumantes. Abordaremos ambas neste vídeo. A primeira versão conta que 3 brasileiros se perderam do pelotão durante a noite. Ao amanhecer, eles foram em busca de seu pelotão, porém estavam em terreno ocupado pelo inimigo. A cada passo que dava, o risco de darem de cara com o oponente aumentava. E foi isso que aconteceu. Os 3 soldados deram de cara com um pelotão alemão, composto de 100 homens, fortemente armados. Ao serem avistados, receberam ordem dos rivais para se renderem. Porém, sua resposta foi uma chuva de bala sobre os alemães.
Após eliminarem vários soldados alemães, sua munição acabou. Seria essa a hora de se render? Para muitos, sim, mas não para esses homens. Eles sacaram suas baionetas e partiram ferozmente para cima do que sobrou do pelotão alemão. Não, isso não é um filme de Hollywood. Eles foram executados em seu ato de bravura. Os alemães vasculharam ao redor procurando por mais soldados, pois a impressão que tiveram perante o ataque é de que estavam sendo combatidos por um pelotão inteiro. Ao perceber que somente 3 homens haviam feito tamanho estrago no pelotão, eles ficaram admirados e enterraram esses bravos brasileiros em covas rasas. Puseram cruzes e uma homenagem escrita em alemão: 3 heróis brasileiros. Essa história não foi contada por brasileiros, mas sim pelos próprios rivais que, admirados de tamanha bravura, tiveram que homenagear esses grandes homens. Brasileiro, você não sabe o tamanho da força que tem. A segunda versão da história conta que eles se perderam do pelotão à noite e, quando o encontraram novamente, estavam sob fogo alemão. A posição dos soldados era desfavorável. Eles estavam em valas sendo atacados com artilharia pesada, lança-granadas e morteiros. Os que tentavam recuar eram pegos por franco-atiradores. Os que ficavam estavam sofrendo baixas pelas bombas. O trio de heróis estava numa posição onde poderia recuar e sobreviver. Mas eram brasileiros. Eles não desistem. Flanquearam pela lateral do conflito, longe da vista dos inimigos, e se posicionaram o mais perto possível. Começaram um ataque de granadas e balas. Sob o fogo brasileiro intenso, os alemães foram obrigados a mudar seu foco, pois parecia que um pelotão inteiro investia numa ofensiva lateral. Ao mudar de alvo, deu a chance de fuga ao pelotão que outrora sofria duro ataque. Naquele dia a cobra fumou. Naquele dia o mundo viu a força de um brasileiro. Verás que um filho teu não foge à luta. Acabaram-se as munições e nada sobrou além de suas baionetas. Um fuzil com uma faca na ponta. Esses bravos homens correram para cima dos alemães, bramando como leões, gigantes pela própria natureza. O final de ambas as histórias são exatamente o mesmo. Enterrados com honrarias de heróis, esses bravos homens chamaram a atenção do mundo inteiro, exceto do povo pelo qual eles deram suas vidas. Poucos são os brasileiros que sabem ou se lembram deste evento. O intuito dos governantes é a nossa ignorância, pois eles sabem o risco que corre se em cada um de nós for despertado o gigante impávido colosso. Então, é por causa desses heróis que a Itália faz essas homenagens. É pensando nesses homens que o Sabaton canta Smoking Snakes. É em honra a esses bravos guerreiros que foi erguido esse monumento no Rio de Janeiro. É disso que você é capaz. Você
pode lutar por seus sonhos. Você pode superar os seus limites, as suas dificuldades. Você é brasileiro. Não desista de você. Não desista de sua família. Não se renda. Se gostou do conteúdo, se inscreva e compartilhe com os amigos. Não esqueça de ativar o sininho. Você nos ajuda também deixando o like. Isso faz com que nosso vídeo seja recomendado a mais pessoas. Obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.